Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e o nosso assunto de hoje é uma breve análise histórica dos conceitos de conservadorismo, liberalismo e comunismo. Desde já eu digo para você, o meu intuito aqui não é defender nenhum dos posicionamentos políticos, é simplesmente dar ferramentas para que você possa analisar de maneira mais clara o que te cerca, o que nos cerca. Principalmente porque esse ano é um ano de eleição, não é? É importante que nós saibamos o que estamos defendendo e os caminhos que podem se desdobrar a partir do posicionamento que nós temos, analisando um pouquinho da história. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério Verdade que Liberta e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de salientar é que os conceitos, eles não são estanques. Ou seja, sempre que a gente fala sobre esquerda, direita, liberdade, educação, esses conceitos todos, eles se entremesclam. Ou seja, eles não são clarinhos. O conservador, ele é assim. O que é a liberdade? Isso. O que é educação? Isso. Porque existem várias escolas, vários modos de defesa de cada um desses pontos. De mesma forma, os conceitos de conservador, liberal, comunista, socialista, eles não são estanques. Eles se entremesclam, principalmente historicamente. Para vocês terem noção, hoje o politicamente correto é uma bandeira muito forte da esquerda. Mas segundo Brennan O'Neill, o politicamente correto, ele começa na direita. Por quê? Haviam temas como união de pares, manipulação genética, eliminação de criança no ventre. Eles insistiam que esses assuntos deveriam ser retirados da sociedade devido à sua capacidade de transformação da sociedade que estava posta naquele momento. Outro ponto, para vocês verem o quanto se entremescla, o quanto um posicionamento depois se transforma, vai para o outro lado. O homeschooling é uma política que se inicia, assim, que ganha o contorno que tem hoje na esquerda. Por quê? A esquerda não gostaria que o sistema educacional reproduzisse a sociedade como tal. Então eles trabalharam incessantemente para que eles tivessem esse direito individual como família de eles mesmos educarem seus filhos. E hoje nós vemos que o homeschooling é uma pauta fortíssima da direita. Historicamente, o conservadorismo é marcado pelo pessimismo, por serem práticos por excelência. O que eles queriam viver é basicamente o seu dia a dia, cuidar dos seus filhos. Eles eram adeptos, de uma sociedade hierarquizada, e essa sociedade ela era caracterizada pelo domínio dos reis e padres. Reis, condes, duques, padres, e a sociedade era hierarquizada. O conservadorismo ele vai se caracterizar por esses fenômenos. Essa é a cara do conservadorismo, historicamente falando. Claro, hoje nós também podemos observar tais características. O pensamento liberal, que é o pensamento de esquerda, tanto que nos Estados Unidos, quando você ouvir a palavra liberal, está falando do pensamento de esquerda. O pensamento liberal, ele ganha força a partir da Revolução Industrial. Revolução Industrial esta que, pela maior parte dos conservadores, não era benquista, porque começou a haver uma transformação da sociedade. Então aquele homem que era industrial, aquele sapateiro que teve acesso à tecnologia diferenciada e consegue agora fazer muitos sapatos, ele começa a ascender socialmente devido à sua condição financeira. Ele vende muitos sapatos e agora ele tem essa ascensão social. Os duques, os reis, os senhores feudais, pré-industriais não gostavam dessa situação. Então o pensamento liberal começa a crescer por causa dessa turma. É necessário que nós tenhamos liberdade. Liberdade, principalmente individual. A sociedade conservadora, ela não tinha esse traço de liberdade individual. Era extremamente hierarquizado, era uma teocracia na maior parte das vezes. Era Deus no centro e a igreja comandava
Mas agora, com a ascensão dos industriais, claro, de modo bem simples, bem rudimentar inicialmente, começa a haver uma transformação. E com isso, vem o interesse dessas pessoas de serem livres. E já no século XVII, houveram várias revoluções com o intuito de gerar maior igualdade, de gerar na sociedade a tal liberdade individual. Esse é o pensamento de esquerda, liberal. No século XVII, as principais revoluções que houveram foram na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sempre contra o absolutismo, o poder do rei, do conde, do duque, não é? Esse poder absoluto, contra as regras da igreja e contra as cargas fiscais. A título de exemplo, para você estudar depois, nós tivemos na Inglaterra a Revolução Puritana, na França a Fronda e nos Estados Unidos a Revolta de Bacon. A partir dessas revoluções sociais, duas mudanças importantíssimas começam a acontecer, que são a sociedade de status começa a ser transformada para a sociedade de contrato. Ou seja, agora não importa se você é um conde, se você é o rei, se você é o duque, se você tem sangue azul, importa o contrato que nós estamos fazendo. É uma diferença enorme. E a sociedade militar para a sociedade industrial. Então, quem tinha o poder anteriormente? A sociedade militar. E começa a haver uma transferência desse poder para a sociedade industrial. Então, o modo de ascensão social não é mais você entrar para o exército, mas você empreender individualmente em uma sociedade que agora aceita contrato. Aqui, pessoal, nós temos o posicionamento radical entre dois grupos. Posicionamento radical. O grupo dos conservadores, que tinham poder imenso, duques, reis, duquesas, a aristocracia de modo geral. E, do outro lado, nós temos os libertários, o liberal, o pensamento de esquerda, que era a favor do progresso, da revolução e da liberdade individual. Da liberdade total. Vou ler um pequeníssimo trecho aqui para vocês terem noção do tipo de liberdade que se buscava. Fatos devem ceder às ideias de modo pacífico e paciente, se possível, senão violentamente. Isso aqui é do Lord Acton, como vocês estão vendo aí. Mais um pouquinho para vocês terem noção do que esse liberalismo buscava. Um dos motes dessa turma era até que o último rei seja enforcado nas tripas do último padre. Para vocês verem o quão radicais eles eram e o quanto a sociedade se radicalizou nesses dois blocos, conservadores e esquerdistas, liberais. O liberal no Brasil, ele se caracteriza mais na direita, né? Vamos entender um pouquinho do porquê isso aconteceu daqui a pouco. O pensamento liberal no século XIX começa a entrar em declínio pela perca de dois sistemas filosóficos, do direito natural e do utilitarismo. O direito natural, ele confrontava o pensamento conservador que tinha as suas bases de direito no direito divino, dos reis, por exemplo. O direito de nascimento, de sangue, eu tenho sangue azul, eu sou o Lorde, eu sou alguma coisa nesse sentido. Então, esse direito natural, ele ia contra esses padrões. Mas com o passar do tempo, os governantes, de modo geral, foram apaziguando esses ânimos. O utilitarismo, ele reza que a melhor ação é aquela ação que beneficia o máximo de pessoas. Então, com a perca desses dois sistemas filosóficos, o liberalismo irá entrar em um declínio acentuado. E vai piorar devido ao darwinismo social. O que prega o darwinismo social? Prega a mudança lenta e gradual da sociedade. É só, segundo o darwinismo social, é só você ficar tranquilo, esperar que
Com o passar dos anos, com o passar das décadas, com o passar dos milênios, a sociedade vai sendo transformada. Assim como houve a evolução das espécies, a sociedade também está em evolução. Isso é o que pregava. Então, pessoal, nesse momento, o liberalismo simplesmente se junta ao conservadorismo e ficam assim, bem em paz. Agora você entende o porquê que o liberal, ele está mais, hoje nós temos a visão de que ele está mais à direita. Vamos ver que o liberal também vai para a esquerda. Olha só, um grupo enorme de pessoas, um grupo enorme de poderosos, é claro, não queria que houvesse essa dissolução desse pensamento radical. O último rei, enforcado junto com o último padre, eles não queriam que houvesse isso. Aí entra em cena o que nós vamos conhecer como comunismo. Russell Kirk, que é uma das referências de direita até os dias de hoje, ele irá defender que o comunismo é de esquerda, já que o comunismo ele era contra a teocracia, ele era contra a sociedade de status, ele era a favor da razão. Não é simplesmente o rei manda e eu obedeço, a igreja fala e eu obedeço. A mobilidade social. O comunismo é a favor da mobilidade social, então você pode transitar, você pode escolher primeiramente o lugar onde você vai morar, o que num sistema mais conservador é mais difícil, você está atrelado a feudos, a lordes, né? E você pode também crescer, mudar de, nos termos de hoje, classe social, você pode ascender a favor do progresso industrial e por aí vai. Um outro teórico muito conceituado também é Ronald Ramoy. Ele irá dizer que o comunismo é fruto do conservadorismo, devido à sua estrutura estatista, hierarquizada e comunitária. Tem muito a ver com o coletivo, o indivíduo perde totalmente as suas forças. Olha que interessante como os pensamentos se misturam, como eles vão se entrelaçando. Então, como podemos ver, o comunismo já começa com duas correntes. A primeira é a do Saint-Simon, que é estatista, coletivista e pensamento centralizado e hierarquizado. E se você estuda o comunismo, você vai perceber que isso existe no comunismo. Fortíssimo. Quando você pensa em Stalin, quando você pensa no Maduro, não é? Assim, extremamente hierarquizado. E isso eles associam com a direita. E do outro lado nós temos o nosso velho conhecido Karl Marx, que ele defende uma gradual destruição do aparato estatal, a administração das coisas e a abolição da exploração do homem pelo homem. A administração das coisas é você pegar uma coisa de um passar para outro, do outro passar para um. Tá? Saint-Simon é ele quem desenvolve a teoria das classes, que Marx vai tomar e vai continuar posteriormente. Só que dentro dessa teoria das classes dele, ele coloca os senhores feudais, ele coloca os negociantes industriais, ele coloca qualquer um daqueles burocratas beneficiados pelo Estado como explorador. E a outra classe é a classe explorada. Isso vai gerar problemas intransponíveis para o comunismo. Porque quando Marx pega essa teoria, ele vai se tornar avesso, ele vai considerar explorador todos aqueles que têm alguma capacidade de administração e ele vai ter aversão à propriedade privada e ao capital financeiro. Desde a família, que nós podemos ver no livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, até as coisas mais elevadas, grandes porções de terra, Marx se torna contrário a essas propriedades privadas. Assim, o socialismo, que seria a fase anterior ao comunismo, está em maus lençóis devido a uma contradição muito pesada no seu interior. Se esses exploradores são perversos, o Estado, os negociantes, os senhores feudais, os senhores de terra, se essa turma é perversa e deve ser eliminada, como se dará a administração da sociedade?
E o outro ponto é como que eles administrarão a sociedade sem que eles mesmos se tornem o aparato burocrático opressor da sociedade. Então, isso é uma contradição interna que está posta até os dias de hoje, e quando nós olhamos à nossa volta, é o que nós mais percebemos. O pensador de esquerda, ele trabalha, ele batalha para eliminar aquele que é opressor. Quando ele elimina aquele opressor, ele se torna o opressor. Com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais claro na cabeça dos militantes. E houve uma debandada enorme dos socialistas, todo tipo de socialista. Fabiano, marxista, enfim, todo tipo de socialista foge do socialismo e voltam para o conservadorismo. Claro, não é aquele conservadorismo puro, mas é um conservadorismo agora com alguma abertura para a liberdade, mais ou menos isso. Por quê? Quando fica claro que o sistema político que eles estão ajudando é contra a propriedade privada, busca a eliminação do Estado, o que acontece? Essas pessoas que batalharam para a liberdade, para crescerem, elas cresceram. E agora elas possuem uma terrinha, elas têm a sua família, o sapateiro cresceu sua sapataria, o padeiro cresceu sua padaria. Agora, aquela pessoa humilde mandou o filho, mobilidade, mandou o filho para estudar numa cidade vizinha. Então o pessoal sai aos montes dessa ideologia de comunismo, trazendo assim um problema grave para a ideologia comunista. O último, creio que seja a última frase do Manifesto Comunista, 1848, eu acho, está escrito: proletários do mundo, univos. Proletário é aquele que cuida só da sua prole. Então, quando esses cuidadores da prole tiveram essa ascensão social, essa mobilidade social, eles não queriam mais revolução. Eles queriam ficar quietinhos, cuidando das suas famílias. Voltaram para aquele molde mais conservador, né? E para a gente terminar, o marxismo vai entender a necessidade agora de uma coisa chamada lumperproletariado para fazer a revolução. O que significa lumper? Farrapos. Então, o proletário em farrapos. Ou seja, aquele proletário que tentou ter sua família e não deu certo, ele virou um bebum, ele virou um marginal. Essa é a massa de trabalho para que o comunismo seja estabelecido. Lumperproletariado. O pensamento é necessário que nós façamos com que esse lumperproletariado se torne a referência da sociedade para que nós possamos destruí-la e assim implementarmos a nossa revolução. Mas agora eu quero saber de você. Você se entende como conservador? Você é comunista, socialista, liberal? Qual identidade política você tem maior afinidade? Deixa aqui embaixo, deixa suas dúvidas, deixa suas discordâncias, suas concordâncias, ok? Muito obrigado.